Já começou. Eu vou compartilhar aqui a minha tela da equipe de novo. Então, aqui eu tô dentro da minha equipe. Eu vou voltar, tá? Então, entra no Teams. Aí você vai entrar dentro da sua equipe, você não vai fazer isso agora. Porque eu sou, ó, eu tô na equipe de todo mundo, tá? Então, essas outras equipes aqui são as de vocês. Eu vou configurar essa que é a nossa, tá? E aí depois vocês vão fazendo a de vocês. Então, eu vou entrar na nossa, que eu sou formadora. E abaixo da página inicial, eu tenho aqui caderno. Vocês vão ver que vocês ainda não têm um caderno. Ó, então, eu vou começar a configurar esse caderno. Tava conversando com o André ali, ele falou assim, ah, uma note é um bloco de notas metido a besta, né? Eu falei, é, isso mesmo. É tipo isso. Né? Então, a gente vai começar a configurar o nosso caderno. Então, eu posso configurar de um bloco de anotações que eu já tenho, depois eu vou mostrar ele no navegador para vocês, tá? Quem quiser utilizar para poder estudar, né? Mesmo, ele é muito interessante. Mas eu vou colocar aqui a partir de um bloco de notas em branco mesmo, tá? Então, o que que a gente vai ter dentro desse espaço? Eu tenho um espaço de colaboração, onde todo mundo pode editar o conteúdo, tá? Então, tanto o professor quanto o aluno, é o espaço da gente interagir. É dentro deste espaço de colaboração. A biblioteca, como o nome já diz, é a biblioteca. A biblioteca, o que tem lá? Ela tem os livros, o aluno pode fazer o quê? Ele pode ir lá, pegar o livro e levar para poder consultar, né? Então, o professor, ele pode colocar o conteúdo que ele quiser lá. Então, todo mundo que tiver como professor, como proprietário da equipe, vai poder colocar, editar todo o conteúdo que tenha lá. E os alunos vão poder somente ver esse conteúdo. Eu tenho uma seção somente para professores, onde todos os professores podem editar, é como se fosse a sala dos professores, né? Então, eu tenho ali uma equipe do terceiro ano. Então, todos os professores do terceiro ano de português estão ali. Então, a gente vai colocando um monte de material lá para a gente trocar. Olha, achei isso aqui, é legal, como se fosse um grupo, né? Separado lá do WhatsApp dos professores. Então, todo o conteúdo que os professores colocarem aqui, o aluno não vai ver, somente os professores. E tem o do aluno, que é o próprio caderno do aluno. Então, eu, como professor, eu vou ver o caderno de todos vocês, mas vocês não vão conseguir ver o caderno do coleguinha, por exemplo, que aí vai abrir um caderninho individual, que é o caderninho mesmo na sala de aula. Ah, fulano, me dá aqui, traz o seu caderno para me dar um visto. Ele vai lá, te dá o caderninho dele, então aqui você tem acesso ao caderno de todos os alunos, tá? Então, eu vou clicar aqui em avançar. E eu tenho as sessões. Então, o que que eu quero que tenha dentro desse caderno do meu aluno? Então, eu quero que tenha os materiais da aula. Você pode colocar ou tirar tudo que você quiser. Tá? Anotações de classe, eu acho que material já tá bom, então não quero, vou tirar. Lição de casa. Lição de casa é importante, então eu vou colocar aqui tarefa, né? Tarefa de casa. E testes, eu vou colocar, digamos aqui, que avaliações. Se eu não quiser também, eu posso deixar somente 2 ou somente uma sessão, porque essas sessões aqui, o aluno, ele consegue depois editar individualmente, tá? Então, ele não precisa, tipo, esse aqui é o start. Então, todos vocês vão ter esses 3 cadernos. E aí, depois, cada um pode adicionar quantas sessões quiser, né? Dependendo da organização. Eu vou clicar aqui no criar, ele vai demorar um pouquinho, né? Porque ele vai estar criando todos os cadernos de todos vocês. E aí, enquanto ele cria, eu vou mostrar ele lá no navegador. Porque isso eu estou configurando aonde? Estou configurando ele na nossa equipe, né? E aí eu também tenho acesso a ele lá no navegador. No navegador, vocês vão utilizar mesmo como um caderno, né? Um bloco de anotações,
que vocês vão colocar. Enquanto ele prepara aqui, eu queria que vocês fossem acessando, é melhor vocês acessarem esse, que senão se eu mostrar lá, vai embananar a cabeça de vocês. Então, o que vocês vão fazer? Vocês vão entrar no Teams, tá? Vão procurar a nossa equipe mesmo e vão procurar aqui caderno, tá? Vai lá, abre o navegador. Clique em Teams. Equipe, ó, procura a nossa equipe. É a nossa mesmo, tá? Para vocês verem os cadernos aqui que foram criados. Na primeira página que vocês vão ver, que eu tô vendo aqui, é o bem-vindo. E no próprio bem-vindo dele, ele já tem todo um tutorial dizendo o que você pode fazer, o que você faz, o que você não faz. E aqui do lado esquerdo, vocês vão ver um monte de livrinhos, como se fossem 3 livros, um encostadinho no outro. E aqui nós temos, ó, cadê o espaço de colaboração? Então, eu tenho aqui a biblioteca de conteúdo. Biblioteca de conteúdo, o que é a biblioteca de conteúdo? Só eu posso editar, né? Então, tudo que eu for colocar aqui, ó. Então, aqui, ó, eu tenho as seções e aqui eu tenho páginas. Então, eu posso colocar, digamos, uma página para o Word, uma página para o Excel, uma página para o PowerPoint, como o nosso curso lá no Moodle, eu poderia colocar aqui, tá? E aí eu poderia colocar todo o conteúdo, tutorial de vocês aqui. Como assim, Daniel? Que você não tá? Misericórdia. Olha, não é que não tá mesmo? Gente do céu. E só agora que você foi ver? E Daniel. Ai, ai, ai. E agora ele vai configurar o caderno para tu? Vamos ver. Tá? Então, aqui, ó, por exemplo, o espaço de colaboração. Aqui tá em inglês, né, gente? Ó, espaço de colaboração. Aí, aqui, usando espaço de colaboração. Ele me traz também um tutorial. Não quero essa página de introdução, ó. Cliquei com o botão direito nela e vou excluir. E vou colocar uma página aqui. Espaço de colaboração. Como é que é? Brainstorm, né? Como é que escreve, gente? Brain. Sim? Quem escreve? Agora foi? Sem o D. Tem o D? Sem o D. Tá. Quero que todo mundo entre aqui. Ó, onde? Que Collaboration Space. Aí tem aqui, usando o espaço de colaboração. Vocês vão entrar aqui em Brainstorm. E aí vocês vão... Ó, aqui o que é legal daqui? Vocês podem, ó, eu vou clicar aqui para ficar maior, tá? O nosso espaço para ele tirar esse menuzinho aqui do lado. Onde você clicar, ó, é igual um caderno mesmo. Onde você quiser rabiscar, se você não precisa escrever bonitinho, um embaixo do outro, numa linha, igual o Word, editor de texto, a gente tem, né? Que seguir uma ordem. Aqui não, aqui quem manda é você. Então, você pode clicar aqui e digitem aí alguma coisa. Ah, vou pegar quem é que tá e quem é que não tá, né? Ó, pode clicar em qualquer lugar. Então, entra no Teams, entra na equipe, entra no caderno, entra nesses livrinhos aqui. Collaboration Space. E aqui, usando o espaço de colaboração. E aí, vocês vão achar a página que eu tô. E aí, eu quero que vocês escrevam alguma coisa aqui para mim. Você
Não tá? Lógico que tá. Você tá sim. Deixa eu ver. Também não, Carlinha. Mandei o link, né? E aí vocês, os bonitos aí, não entrou. E povo. Pronto. Então, caderno. Vamos lá, então, caderno. Ah, já atualizou bom, ó. Achei que ninguém. Não tinha ninguém aqui. Vocês já chegaram. Então, aqui, ó, tentaram mudar até o, ó, colocaram um negocinho aqui. Então, o espaço de colaboração, todo mundo pode fazer o que quiser. Tá aqui no. Tá. Então, aqui vocês fizeram. Carla, Oi. eu aqui no meu, eu não tô vendo os coleguinhas aqui. É assim mesmo, né? Só vejo a Virgínia. Deixa eu ver aqui, peraí. No. Ou Você sou eu fala que no tô. bloco? Não, eu tô aí. Agora eu vi. Não, desculpa, é porque era um delay. Carregou. Não, esquece, Carla, é dúvida besta. Não é a internet. Quando eu também ouvi Então. aqui, não tinha ninguém aqui. Tá. Eu falei assim, oxe, porque eu digitei, a pessoa tava pintando no seu, meu não aparecia nada. Tá bom, agora apareceu, obrigado. Então, esse daqui, todo mundo mexe, todo mundo pode mexer. E se vocês forem olhar, a gente pode colocar sessões, né? Igual eu falei, a gente pode dividir as sessões. Ah, gente, então vamos colocar aqui o que cada um achou sobre a aula de Word, né? O que que o coleguinha não colocou, aí vocês podem vir e podem colocar aqui. Deixa eu só colocar aqui na barra grande para todo mundo ver igual. Ó, aqui, vocês estão aqui. Aqui a gente pode ir adicionando várias páginas e aí todo mundo vai poder mexer, né, em todas as páginas aqui. Qualquer um de vocês pode adicionar página, pode fazer aqui o que quiser. Nesse somente professores, como eu falei, somente quem está como professor aqui vai poder ver. E daqui para baixo, ó, o do Dênio já configurou, por isso que deu aquele delay maior lá, porque ele entrou depois, aí com o caderno dele foi configurado depois. Né? Então, aqui eu tenho o caderno do André. O que eu configurei lá no início? Eu configurei avaliações, materiais e tarefas. Vocês viram que não estava nessa ordem, só que ele colocou em ordem alfabética, tá? Então, aqui dentro do o André, ele vai ver só as sessões dele. O Arthur vai ver só o dele. Aí ele vai falar assim, professora, lá na tarefa de casa eu já fiz, olha lá. Aí eu vou vir aqui na tarefa de casa do Arthur. Esse é do Arthur? Não, esse é do André. Cadê do Arthur? Na tarefa de casa, e aí vou colocar aqui para ele, vou corrigir. Muito bem, Arthur. E aí só eu e o Arthur vamos ter acesso, tá? Então, o caderno individual é o caderno individual de vocês e só você e o professor conseguem enxergar. Mas isso aí, tudo que você for fazendo, você pede para mim que eu vou. E aí, se tiver uma outra sessão que eu queira colocar, eu posso colocar a sessão aqui. As sessões, digamos que são as matérias, igual a gente compra caderno de 20 matérias, né?
Então, eu coloco aqui uma seção, é como se fosse um caderno. E aí, dentro desse caderno, eu vou adicionando as páginas, né? E aí, aqui, eu vou escrevendo nessas páginas, né? Aí, eu vou dividindo. E nessas páginas, nós vamos... Vocês querem configurar o de vocês? Vai lá configurar o de vocês, que aí depois a gente mexe mais aqui, porque senão depois vocês não vão lembrar como que configura. Então, volta, entra na equipe que vocês criaram, vai lá em caderno. E aí tenta configurar o caderninho aí de vocês. Enquanto isso, eu vou entrando no OneNote aqui no navegador para depois mostrar para vocês. Carla, é o caderno Oi. da equipe que eu montei, daquela equipe lá que a gente montou. Isso, da equipe que Tá. você criou. Você vai entrar na sua equipe, vai do lado esquerdo, vai estar lá, página Tá, inicial, depois caderno. tá bom. Aí você clica em configurar. Depois que clica lá, né, só... Deixa eu ver aqui se vocês... Em qual que eu estou. Que eu estou em algumas salas. Dorada do Fabiano. Fabiano, já configurou seu caderno, Fabiano? Tô tentando. Tá. Minha. Enquanto eu não tinha configurado, é isso que vocês veem, né? Ó, quando seu professor configurar o caderno, você verá aqui. Então, antes de configurar, a gente não vê nada. Tá na Tércia colocou. Deu? Então, tá ok, então. Tranquilo, né? Você clica lá em configurar, ele te fala ali o basiquinho. E aí você configura aquelas seções, igual eu falei para vocês, que as seções, né, a gente configura do jeito que a gente quer no início, mas depois o aluno, vocês vão ver que as sessões aí vocês podem adicionar quantas sessões vocês quiserem, tá? Ó, que aí na seção aqui do Denis, se ele quiser colocar mais um monte, quiser organizar, quiser mudar, e você só tem que também falar assim, ó, gente, no de tarefa para casa não muda não, deixa de tarefa para mim saber onde que vocês estão colocando. Padrão, certinho, né? Que ele vem. Então, aqui, ó, gente, vocês colocaram, né, um monte de coisa e fala assim, tá, mas quem foi que colocou o quê? Aqui em exibir,
tem mostrar autores. Então, depois eu vejo o que cada pessoa colocou, o que cada pessoa fez, tá? Ó, então, o Dani colocou isso aqui, o Fernando colocou isso. Então, mesmo que não colocasse o nome, depois eu iria saber muita coisa, né, João Marcelo? Então, mas são duas ferramentas que a gente vai mesmo fuçando, que são muitas coisinhas pequenininhas, né? O Fabiano colocou uma imagem, ó, que legal. O Daniele colocou aqui. Então, o que cada um de vocês rabiscou, fez ou escreveu, a gente tem como saber quem foi que fez. Me avisando. Então, aqui no início, ó, eu tenho aquele padrão clássico, né? Vou colocar numa outra página, ó. Aqui alguém já fez a criação dessa outra página, ó, trabalhos em grupo. Então, eu vou só colocar aqui também para ficar a página também. Então, aqui eu tenho o básico de formatação, tá? E aqui eu tenho uma coisa que é bem legal nesse tipo de caderno, né? Que são as marcas. Então, tem um monte de marcadores, digamos assim, diferentes para você lembrar. Então, é um caderno mesmo. Às vezes você vai lá no caderno, uma agenda, né? Não sei quem é de agenda que ainda usa, que vai lá e coloca, eu tenho que lembrar de ligar para fulano. Então, aqui tem um telefoninho já, ó. Então, eu ponho um telefone, aí eu vou colocar aqui, ligar pro Miguel. Então, eu coloquei com esse ícone. Eu tenho um outro que é de tarefa, que é legal esse de tarefa. Ó, vocês viram que ele pode ir para onde vocês quiserem, né? Tarefa. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer o meu trabalho final. Eu tenho que colocar as atividades do Moodle em dia. Tenho que apresentar o trabalho final. Tenho que enviar as declarações de falta para a professora. E no último dia mandar uma lembrancinha. Brincadeira. E aí eu posso marcar, ó, isso aqui eu fiz. Então já vou lá e já marco como feito, tá? Então eu vou marcando. Então, tarefa é legal que a gente pode fazer ali um checklist. O importante, o que é importante, né? Como já tinha ali, ele fez ali no dentro, aí eu tenho que clicar fora ali, por exemplo, se eu quiser que ele fique em outro lugar. Então, eu coloquei um ali de importante, eu posso colocar ali uma pergunta, então eu falo assim, tem uma pergunta para fazer para a professora, eu já vou anotar aqui no meu caderno a pergunta que eu quero fazer para ela. Então, essas marcas é para você identificar as suas anotações. Tá? E aí, inclusive, ó, música para assistir, filme que eu quero ver, igual o Dani já colocou esse íconezinho aqui de filme, né? Posso colocar alguma fonte, ler, então posso colocar muita coisa aqui. No navegador, a gente tem a opção, inclusive, de editar, tá? Aqui dentro do Teams, ele vem uma versãozinha mais reduzida, digamos assim. Então, a gente não consegue editar, mas vocês já viram que vem um monte de coisa, né? Então, aqui a gente pode colocar essas marcações. Aqui eu posso ditar, gente. Ditar para escrever igual no Word mesmo. A gente faz e coloca lá. O feed é para a gente saber o que é que está se passando. Né? Então, aqui eu não tenho nenhuma anotação ainda. Então, como nesse daqui é um espaço de colaboração, né? Então, a gente pode, ao invés de vir aqui e já colocar, porque se a pessoa não coloca os autores aqui, cadê? Eu não vejo quem foi que colocou, né? Aí eu posso ir colocando anotações, como se fossem os comentários lá do Word, do Excel, tá? A gente pode colocar os comentários. E no inserir, gente, o que eu posso inserir nesse caderno? Aqui eu tenho a página, que é lá onde eu mostrei para vocês, a seção. Eu posso pôr tabela, eu posso pôr um arquivo aqui dentro. Deixa eu ver se eu tenho Deixa eu pegar um PDF. Eu apaguei o PDF. Eu vou colocar aqui uma imagem, por exemplo.
Então, esse aqui eu peguei do meu computador, mas eu posso colocar um documento, tá? Da câmera, ele vai abrir minha câmera se eu quiser tirar uma foto. Posso colocar alguma coisa online, né? Pesquisar qualquer imagem online, eu já posso pesquisar, igual teve um coleguinha que já colocou, né, uma imagem daqui. Ó, tem duas diferenças, tá? Nesses arquivos aqui, impressão do arquivo. O que é impressão? É quando você coloca o arquivo, ele vai ficar aqui por um completo. E quando você quer colocar um arquivo, por exemplo, eu vou colocar aqui tutorial do OneNote. Mas eu não quero que ele fique aqui. Eu quero que o arquivo fique aqui. A pessoa, se ela quiser, ela faz o download. Então, é bem legal. Lá na biblioteca, por exemplo, onde vocês viram que a gente pode editar e o aluno ele só tem acesso de visualizar. A gente pode colocar o anexo do arquivo, tá? Então, ou seja, quando ele clicar ali, ele já vai fazer o download para onde? Para o computador ou para o celular dele, tá? Então, tem as duas diferenças. Quando eu quero colocar um arquivo na íntegra e quando eu quero colocar um ícone. Ó, eu coloquei uma imagem aqui, ó, o jeito que ele veio, tá? Então, se você clicar aí, ele vai querer fazer o download para o seu arquivo, para o seu computador. Posso colocar links externos, áudio, né? Então, aí, às vezes, vocês abrem o caderninho aqui, aí eu tô falando, aí você abre o gravador lá do celular, né? E aí do WhatsApp, e aí deixa ele gravando, aí depois você vem aqui e coloca o áudio, para depois você escutar. E tem aqui o assistente, que é o mesmo. Eu mostrei, foi no Word, né? O assistente de expressões, que é onde ele resolve a expressão, né? Você pode colocar a expressão matemática e ele, inclusive, ele resolve essa expressão matemática. Isso aqui já foi falado em outras aulas, por isso que eu não vou estender também. Tem os emojis, né, que a gente pode colocar. Detalhes, né? Detalhes da reunião eu posso adicionar aqui, porque no Meet, lembra que tem aquela descrição, né? Então a gente pode colocar aqui um forms. Aqui do lado eu acho que é ajuda, que o meu tá picotado. E aí, então, se eu quiser pôr um forms aqui, eu também posso pôr o forms na íntegra. E o legal, o desenho, gente. Quando você coloca isso aqui no celular, por exemplo, igual vocês viram que você pode, né? Vou colocar aqui. Sol, aí aqui eu ponho a lua, e aqui eu ponho a terra. Então, eu posso vir e desenhar, né? Ó, então, falar assim, daqui ele vai para cá, daqui ele vai para cá. Lógico que no celular fica mais bonitinho, né? Aí coloco aqui uma outra cor e faço aqui meus rabiscos no meu caderno, né? Tem a borracha para apagar. Aí eu tenho aqui o marca-texto. Tá? Então, a parte de desenho, ela é bem legal para essa parte mesmo de como se fosse um caderno, né? Você vai colocando no seu caderno do jeito que você achar mais bonitinho, que você colocaria no seu caderno no papel. A exibição, eu posso colocar aqui uma cor da página de fundo, ou eu já posso colocar linhas. Tá? Então, ó, vocês estão vendo que as cores são todas num tom pastel. Até porque você vai colocar, igual eu falei, você vai colocar um vermelhão lá, né? E você pode pôr linha para você escrever. Então, é um caderno de matemática, eu vou fazer gráficos aqui. Então, eu vou colocar aqui. Não, eu quero linhas mesmo para mim escrever e ficar tudo bonitinho. Ou não quero. Então, eu venho aqui e coloco nenhuma. Os autores, vocês já viram, né? As versões. O que é as versões? É tudo que as pessoas já fizeram. Tá bom? Então, tem um monte de coisa. Ó, o ajuda, né? O refletir, eu vou falar na nossa última aula, tá? Que ele é bem legal da reflexão. Eu acho que eu até já comentei no Teams, porque no Teams tem como a gente falar, como você está se sentindo hoje, tal. Então, também tem aqui nessa parte do bloco. Então, é muita coisinha mesmo, tipo assim, coisinha que você vai olhando, vai mexendo e vai
fuçando, né? Eu vou só mostrar a versão de fora para vocês, que vocês não precisam acessar somente no Teams, né? No Teams a gente configura, mas aqui, por exemplo, ó, do mesmo jeito, né, gente? Vem aqui nas bolinhas, OneNote e pronto, você vai cair nessa página aqui. E aqui são todos os meus cadernos. Ó, eu coloquei um aqui, por exemplo, de pós-graduação. Aí, esse aqui é da NED, que ela compartilhou comigo, tá? Que é uma colega do CRTE, coordenadores da CRE. Então, tem todos os cadernos aqui. Então, eu fiz um caderno meu aqui de pós, por exemplo, da pós. Aí, eu coloquei aqui as disciplinas, BNCC. E aí, eu tenho tudo organizadinho, tudo bonitinho aqui. Tá? E aqui eu tenho algumas coisinhas, né, que eu falei para vocês, igual a gente pode editar, tá? Que quando eu venho nas configurações, eu consigo editar essas marcas, tá? Então, na versão offline tem um pouquinho mais de ferramentas, né, de fora, ao desenhar, o exibir. E também tem um aplicativo instalável, tá? Que também tem mais coisa. Igual, se eu quiser instalar o aplicativo tanto no celular quanto no computador, aí ele tem algumas coisinhas a mais. Mas para mim, tudo na versão online, tudo me atende, tá? Então, aqui vocês podem criar os cadernos de vocês, tá? E aí, vocês têm acesso, né? Ó, o nosso caderno que a gente criou aqui, ó, é esse aqui. Tá? Então, o nosso caderno ele também está aqui. Eu não preciso ir lá no Teams para acessar. Aqui ficam todos os cadernos individuais e os cadernos da equipe. Deixa eu entrar em. Eu vou entrar nesse mesmo. Porque, por exemplo, você tem um caderno e tem um colega que faz, né, o curso com você. E aí você pode compartilhar. Tá? Você pode compartilhar o bloco de anotações, você pode compartilhar apenas algumas sessões. Por exemplo, no de pós-graduação, por exemplo, eu coloquei algumas sessões lá. Então, eu não quero compartilhar o meu caderno inteiro. Eu quero compartilhar somente essa sessão ou somente essa página. E, inclusive, colocar links aqui, tá? Por exemplo, ó, o professor está falando de alguma matéria que eu já fiz anotação. Então, você pode vir aqui, ó, e pegar o link desse, ó. Então, aqui ele está falando de arquivos. Com o botão direito em arquivos, eu venho aqui e copio o link para essa página, ó. E aí, na disciplina 3, eu vou colar o link para essa página, tá? Então, o professor está falando, ele já falou e está lá na página tal. Então, eu venho aqui e posso colocar o link dentro mesmo do seu caderno. Então, é basicamente isso, tá, gente? É um caderno mesmo onde vocês podem aí, né, mexer. Deixa eu colocar aqui, mostrar, ó. Fazer todo e colocar todos os bichinhos de vocês, colocar documento, colocar formulário, dá para colocar tudo ali dentro. Vocês fuçaram aí? Mexeram também? Não? Só mexeram no nosso lá? Tava acompanhando a aula. Tá bom. Então, para quem é organizado, para quem gosta, né, desse tipo de coisa, desse tipo de anotação e de anotar tudo, e às vezes não quer ter ali um caderno, né? Então, esse é um caderno virtual que eu acho bem legal, bem interessante. Então, como diz o João Marcelo, né? Hoje foi muita informação. A Valéria está digitando. Eu vou encerrar a gravação aqui agora. Essa gravação do OneNote vai ficar dentro de